Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos corações. Sejam bem-vindos ao canal Nosso Foco é Jesus. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma palavra concernente, aos dias atuais a qual nós estamos vivendo. E a gente sabe que a Bíblia é o livro mais atualizado da humanidade, porque ele fala das coisas do passado, do presente e as que vão acontecer. E o texto aqui a qual eu vou mencionar, ele vai falar algo do tempo presente. E também no passado já existia, hoje existe e infelizmente isso sempre vai existir, para criar barreiras e tropeços no caminho da verdade. Eu quero trazer uma palavra rápida aqui para você, e eu queria que você me acompanhasse na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos desse texto. Em seguida, fazer um breve comentário a respeito desta palavra. A Bíblia diz, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante, e você vai ver que a epígrafe do texto aqui, o título é o quê? Os falsos mestres. É isso mesmo, falsos mestres, ou falsos pregadores, ensinadores, porque na verdade a Bíblia considera que quem ensina a palavra, instrui, é considerado mestre. A Bíblia diz assim: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, olha só, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. Versículo 14, para nós continuar aqui, tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, iludem as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância e são filhos da perdição. Agora, a pergunta que eu faço aqui a você que está me acompanhando: precisa comentar algo sobre esta palavra? Não precisaria nem comentar, porque só o texto lido desta mensagem já é uma pregação para você entender, ou se você já entendeu o que eu estou querendo dizer. O que está acontecendo no dia de hoje, que está um absurdo, é a questão dos falsos mestres, falsos pastores, que estão na frente do rebanho de Deus, no rebanho da igreja, que estão à frente de um trabalho religioso. Pedro, ele já previu sobre isso, claro, porque se no mundo antigo já existia falsos profetas, se no tempo de Cristo já existiam os falsos ensinadores, se depois da ascensão de Cristo existia os falsos ensinadores, imagina só nos dias de hoje também, Então, Pedro, ele exorta o leitor daquele tempo e os leitores de hoje sobre os falsos mestres, O que eles são capazes, quais são as técnicas que eles usam para poder... O texto aqui, ele tem uma palavra, uma palavra que não está no texto aqui, no caso, mas ele tem uma palavra certa para descrever esse texto: manipulações. É isso mesmo, manipulação. A técnica da manipulação que os líderes religiosos usam, que muitas das vezes são contraditórios à palavra de Deus, para ludibriar você, para mexer com a sua mente, para entrar na sua mente e assim então eles poderem manipular, distorcendo o caminho da verdade. É disso que Pedro está falando. Houve também entre o povo falsos profetas. Naquele tempo existia falsos profetas. E o falso profeta é aquele que manipulava e gostava de falar aquilo que o povo gostava de ouvir.
Agora, nos dias de hoje, né, como não existe mais profeta, que tem muita gente que crê em profeta, em profecia, hoje está falando o quê? Dos falsos mestres, né, que exerce, claro, o mesmo papel do profeta, mas o mestre ele vai ensinar aquilo que foi deixado escrito na palavra. E o que um falso mestre faz? Se você for numa igreja, congregar numa igreja, você vai ver pelo comportamento, pela forma que ele induz o rebanho. Se você tiver discernimento, você vai ver as técnicas de manipulações que eles usam, né, para confundir o rebanho, a técnica do medo que eles usam também. Eu vou citar uma aqui, a técnica do medo. Se você não der o dízimo, o devorador vai lá na sua casa e vai roubar tudo que você tem. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Heresia. Heresia e mentira. Porque se você não der o dízimo e você for para o inferno, então quer dizer então que o dízimo está acima do valor do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Heresia. Técnica do medo, porque contribuição na Bíblia já começa por aí. Ela é voluntária. Ela tem que partir de você, né? Só que eles introduzem esta heresia de que todo mês, monotonamente, de uma forma monótona e robótica, né, igual um robô, você tem que estar dando aquela porcentagem da renda que você ganha, sendo que a contribuição é voluntária. Então já começa por aí. Então, a gente sabe aqui que Pedro ele fala sobre isso, que eles introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Encobertamente, ou seja, por trás, né, do rebanho, sem ninguém saber de nada. Como eu já ouvi falar em casos, né, reuniões que acontecem nas convenção religiosa, que eles ficam trancados em salas secretas, discutindo acerca, né, da igreja e fazendo coisas, né, que ninguém sabe por trás. Que eu também não sei, nunca tive lá, mas é disso que se trata, né? Técnicas, né, secretas que eles usam para poder manipular as pessoas, porque infelizmente a religião hoje em dia ela se tornou um meio de massa de manobra com o fim de atingir objetivos. E para isso, eles têm as suas técnicas, eles têm as suas maneiras de manipular, eles têm as suas maneiras de colocar a técnica do medo na igreja, e assim vai por diante, né? Fora líderes que estão na maçonaria, que estão no satanismo e infiltrado dentro das igrejas, levando, né, a igreja cegamente para o abismo. Então é disso que Pedro está se tratando. E esse texto ao qual nós lemos aqui, nada mais e nada menos do que profético. Esse texto aqui é profético, né? E a gente vê que tudo isso se resume numa palavra só: apostasia, né? A negação da verdade da palavra, porque Pedro, ele dá continuidade dizendo assim, ó, haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias, né, que é mentiras, né, coisa que não é verdade, heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Então esse texto aqui está ligado a uma apostasia. A apostasia é o abandono da verdade absoluta. E a verdade absoluta é o quê? É o que está escrito na palavra. É o que está escrito, e dificilmente estamos vendo denominações que pregam a palavra como ela é. Porque Jesus ele diz, lá em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, né? Como diz aqui, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É como diz a escritura. Não é o que a teologia diz, o que o líder A diz ou o líder B diz, é o que diz as escrituras. Quem crê em mim, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então é isso que está acontecendo. Pedro, ele fala, ele dá esse alerta. E isso é mais atual do que nunca. Porque no versículo 2, a Bíblia continua dizendo, e muitos seguirão as suas dissoluções e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, a religião ela está se prostituindo. A religião que se diz cristã, ela está vinculada com o mundo, ela está vinculada com a política, ela está vinculada com as coisas desta terra e automaticamente, por consequência, o caminho da verdade está sendo blasfemado, porque igreja
é uma comunidade separada, independente de governo, independente, né, de economia do mundo, independente de tudo isso. A igreja, ela é separada e o papel da igreja é o quê? É pregar a palavra, sendo que ela está neste mundo, mas ela não pertence a este mundo. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que significa o quê? Chamados para fora. Então, o que está acontecendo? O caminho da verdade está sendo blasfemado porque a religião está virando massa de manobra, né, para atingir fins políticos, objetivos políticos. Isso aqui já aconteceu em Roma no tempo de Constantino. O cristianismo em Roma crescia tanto por causa da matança de cristãos. Cada imperador que assumiu o poder, eles perseguiam brutalmente os cristãos e quanto mais sangue derramado, mais a igreja crescia. Por quê? Olha só a lógica disso. Por que quanto mais pessoas morriam, mais a igreja crescia? Eu vou explicar o porquê. Porque aquelas pessoas que não eram convertidas, quando viu as outras pessoas morrer por Cristo, eu imagino que elas pensavam assim, ó, meu Deus, esse Cristo deve ser algo verdadeiro. Porque as pessoas dão a vida por ele, as pessoas não negam. Então ele existe, para as pessoas dar a vida por esse Cristo, então eu também vou me converter, eu também quero conhecer esse Cristo. Era desta forma que a igreja crescia. E não adiantava. E aconteceu então que, com o passar do tempo, se levantou um imperador chamado Domingo Constantino, e ele então começou a proibir a matança de cristão, e pegou o cristianismo e fez o quê? A religião do Império Romano. Para que ele fez isso? Foi pelo bem do povo? Não foi, mas foi para manipular. Dali então a religião começou a se tornar massa de manobra, meio de manipulação. E isso vai acontecer no final dos tempos. João viu a ascensão da grande prostituta sendo levantada no mundo. Uma religião que fala em Deus, fala em nome de Deus, mas ao mesmo tempo ela é contra Deus. É isso que está acontecendo com os falsos mestres de hoje, os falsos pastores. Eles pregam a palavra, eles falam de Deus, eles falam em língua estranha, eles falam em nome de Deus, mas as suas atitudes e os seus atos são contra os princípios divinos, são contra Deus. Eles são contra Deus, mas falam de Deus. Por isso que tem aquele ditado, o crente até o diabo é, porque o diabo também, ele conhece a Deus, ele já esteve na presença de Deus, ele foi expulso e hoje ele é contra Deus, querendo blasfemar o caminho da verdade. Então, é disso que esse texto se trata, ó. Por ganância, ó, vos explorarão com palavras fingidas. É isso que eles fazem. Eles te bajulam, principalmente quando você dá um bom dízimo na igreja, né? Quando você ganha 20 mil por mês, é 2 mil de dízimo para a igreja, é o 10%. É isso que acontece, né? Então eles vêm e te bajulam, né? Eles te tratam bem. Você pode pecar, você pode adulterar, né? Mas, como diz aquele ditado, estou pagando, então eu posso. É isso que está acontecendo hoje. Eles vêm com bajulação e aquele irmãozinho que está lá, sentadinho lá atrás no banco lá, ó, que ora, que às vezes não tem nem condições de dar o dízimo, é o mais rejeitado, mas ele está ali orando, é o cristão verdadeiro e esse é deixado de escanteio. Eu sei que esse vídeo aqui pode repercutir, eu sei que esse vídeo aqui pode ter os comentários aí com xingamento, mas não tem problema, né? Eu estou pregando a palavra e é o que a palavra diz, que os falsos mestres, a sentença deles já está decretada. Exceto se você se arrepender, é claro, né? Abrir os olhos, porque a situação que está as igrejas hoje, inclusive no Brasil, é mais fácil a gente ter salvação estando fora dela do que estando dentro dela. Isso aqui é uma grande realidade, porque eu já fui desse sistema. Eu sou ex-assembleiano, frequentei a Assembleia de Deus durante 10 anos, quase 10 anos, e olha, é mais fácil a gente perder a salvação, tanto dentro desse sistema do que fora dele, porque a gente vê muita coisa, né? Muita coisa, e a gente corre o risco de se tornar cúmplice, né? Do que está acontecendo no meio religioso evangélico, que está, né, banalizado, que está blasfemado, que está totalmente corrompido, né? Porque o Cristo que eu conheço, ele não é desse jeito. A igreja que eu conheço pela Bíblia, ela não é desse jeito.
ela não é dessa forma. Ela não tem vínculo com maçonaria, não tem vínculo com política, não tem vínculo com dinheiro, ela não tem vínculo com nada que é desse mundo. Ela é separada, perseguida e odiada pelas nações. E a gente está vendo o quê? Igrejas sendo reconhecida pelo Estado, sendo reconhecida pela maçonaria, sendo reconhecidas pelo governo. Está errado. Agora a igreja que é odiada, que é perseguida, né? Aí o negócio é diferente, é porque ela está no caminho certo. Igrejas que estão aliançadas com o Estado, que estão aliançadas com a política. Pastores que fazem aliança com político. Na época de eleição, transformam o púlpito não em altar, mas em palanque, em comitê. Igreja virou comitê, púlpito virou palanque, né? E pastor, aliás, e Jesus para eles é cabo eleitoral, né? Foi Jesus que botou fulano na presidência, foi Jesus que botou Beltrano lá no cargo. Foi nada. Não foi nada. Em primeiro lugar, Deus não interfere em nada nas coisas dessa terra. Deus não interfere em nada. Segundo lugar, crente que é crente não se envolve com essas coisas. Não se envolve. Cristão que é cristão não se envolve. Porque nós não vamos mudar o mundo. A palavra de Deus tem que se cumprir. A tendência é piorar. A tendência é ir de mal a pior. Então não é um crente na política, um crente sentado na cadeira da presidência ou de deputado que vai mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo. O papel da igreja é pregar o evangelho. Porque tem muitos que estão no poder religioso e eles pensam que eles vão mudar o mundo, que vão mudar a sociedade e que nós temos que cortar isso, cortar aquilo, ser contra isso, contra aquilo. Não tem como, né? A palavra de Deus precisa se cumprir. O único que vai destruir esse império maldito das trevas que rege a humanidade, esse sistema podre, iníquo, é a vinda do Senhor Jesus, a qual ele matará o iníquo, o anticristo, com assopro da sua boca. E todos os inimigos serão esmagados debaixo dos seus pés. É isso que a palavra promete. E Jesus dará vitória ao seu povo. Jesus será vitorioso junto com a igreja. Então aí o mundo receberá, né, um novo reino que jamais terá fim. Né? O reino de Cristo na terra durante 1000 anos, se você for estudar o livro do Apocalipse. Então, a gente está vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. E a apostasia e a manifestação dos falsos pastores e mestres, isso aqui é um cumprimento da palavra de Deus. E se você for um mestre, um pastor que é sério e que está dentro desse sistema e você faz como Deus manda, aí você é perseguido, aí você não presta para eles, né? Como foi o meu caso, né? Eu tenho uma experiência um pouco disso aí, né? E a gente sabe como é que é. Então, amados ouvintes, a palavra diz aqui no versículo 14, tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Ou seja, eles nunca se fartam, eles sempre querem mais. Né? Eu já fui desse meio e eu já participei de reuniões. A igreja tal aqui está entrando, vamos supor, 40 mil de dízimo. Se entra 40 mil, nós temos agora que fazer uma meta nova, vamos para 50 mil. Entrou 50 mil de dízimo, vamos botar para 60, vamos fazer subir. Aí se tem 60 mil, 70, e assim vai, e assim vai. Tá entrando 200 mil de dízimo, vamos subir para 300. Ou seja, eles são insaciáveis, né? Eles são gananciosos, eles nunca se fartam. E a Bíblia reconhece esses homens como cães gulosos, que a Bíblia fala. Cães gulosos que nunca se fartam. Eles sempre querem mais, né? Então, é isso que está acontecendo. Né? Tem olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, iludem as almas inconstantemente. Olha só, iludem as almas, né? As almas que estão ali, que Cristo comprou, que Cristo morreu, que estão ali congregando na igreja, eles iludem, né? Não vai atrás disso aí, iludem. Como se Deus fosse um Deus de barganha. Se você der tanto, você vai receber tanto. Mentira, não faça isso, né? Eu também já dei dinheiro para a igreja e eu nunca ganhei nada com isso, né? Se a gente ganhar alguma coisa, é fruto do nosso esforço de trabalho, né? Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça.
mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta, né? E aqui também diz, ó, pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nos desejos da carne ilude com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir, que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, ó, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo, ó. Prometem liberdade, né? Deus vai te tirar dessa situação, as coisas vão melhorar na sua vida. E a luta sempre continua, porque Jesus disse que não ia ser fácil. Jesus disse que nós teríamos aflições. Enquanto estiver vivo, o diabo ele vai lutar a vida inteira com nós, ele só vai cessar de lutar quando a gente der o último suspiro e Deus recolher a nossa alma para o paraíso. É ali que ele vai parar de lutar. Prometendo que as coisas vão melhorar e vai ser um mar de rosa. Então é isso que acontece muito. Então assim, ó, o objetivo desse vídeo não foi atacar ninguém, mas foi trazer a você a luz da Bíblia, né? O que está acontecendo, infelizmente, não vai parar enquanto Jesus não voltar. E nesses últimos tempos, para que a igreja, a denominação permaneça, né, funcionando, vai chegar um tempo em que ela vai ter que se juntar a uma organização mundial aí, né, que vai contra os princípios da palavra. Vai chegar um tempo que ela vai ter que se submeter a isso. Aí vai se cumprir então a palavra a qual o anjo falou lá em Apocalipse 17. Saia dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos pecados da prostituta, que João viu lá em Apocalipse. Prostituta é o quê? Assim como Cristo tem a noiva, que é a sua igreja, assim Satanás também tem a prostituta. Como o nosso adversário ele quer imitar a Deus, né? Então, ele não consegue produzir nada mais, nada menos do que a prostituta, uma falsa religião, que fala em nome de Deus, mas é contra Deus. E Cristo tem a noiva, né? Assim como Cristo tem a Nova Jerusalém, né, que é a cidade santa, assim também o nosso adversário, ele produz desta terra o sistema da grande Babilônia, né? Então, nós podemos ver que há um contraste entre isso, né? O quanto o inimigo, ele quer imitar a Deus. Por isso vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter que se reunir em suas casas, fazer culto com os verdadeiros cristãos e sair desse sistema, porque o sistema está cada vez pior, está corrompido, né? E infelizmente o nosso adversário ele não faz mais nem esforço para entrar dentro da igreja. Antigamente, a igreja evangélica dava até medo de entrar dentro dela, porque você sentia o poder de Deus, a santidade de Deus dentro dela, né? Você sentia isso. As pessoas tinham medo dos crentes. As pessoas tinham aquele respeito, aquele temor, né? Porque o crente naquele tempo era cristão. E hoje em dia não. Hoje em dia o mundanismo, a política, a corrupção, né? O dinheiro subiu para a cabeça dos líderes. Então, em troca disso, a verdade de Deus ela está sendo negociada. E eu vou orar por você neste momento, que está me assistindo, para que você então venha refletir nesta palavra, né? E abrir os olhos, abrir a mente, para que Cristo te resplandeça, né? Vamos lá, amado Deus e poderoso Pai, a tua palavra eu preguei, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, ó Pai amado, a vida de todos que vão assistir esse vídeo, Senhor, e que já estão assistindo. Eu peço a Ti, Pai amado, pela vida deles, que o Senhor venha nos livrar dos falsos mestres, dos falsos profetas, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, abrir o entendimento, e que o Senhor venha, Pai amado, trazer à nossa mente tudo à luz da Tua palavra, o caminho da verdade, Pai, o caminho da justiça, que conduz o homem à salvação. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus para corrigir, né, para redarguir e para levar ao pleno conhecimento da verdade, né, para nos tornar sábio para a salvação. Então, por isso, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, recebe esta oração, recebe esta palavra, Senhor, e eu deixo aqui, Pai, a minha gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, receba esta palavra e que Deus abençoe a tua vida, a tua família e todos os teus projetos. Amém?